Paulo, originalmente conhecido como Saulo de Tarso, nasceu em torno dos anos 5 ou 10 depois do nascimento de Cristo, em Tarso, na província romana de Cilícia, na Turquia moderna. Ele veio de uma família judaica da tribo de Benjamim e cresceu em um ambiente que valorizava a tradição religiosa. Inicialmente, Saulo era um perseguidor fervoroso dos seguidores do cristianismo, sendo responsável por perseguir e aprisionar cristãos. No entanto, sua vida teve uma reviravolta dramática quando teve uma experiência miraculosa no caminho para Damasco. Nesse encontro com Jesus Cristo, Saulo foi convertido ao cristianismo e passou por uma transformação radical de sua perspectiva e estilo de vida. Ele mudou seu nome para Paulo e se tornou um dos mais fervorosos defensores da fé cristã, dedicando sua vida à propagação do Evangelho. Essa experiência marcante não apenas transformou a vida de Paulo, mas também o capacitou a se tornar um dos líderes mais influentes do cristianismo primitivo. Sua jornada, desde a perseguição aos cristãos até se tornar um dos maiores apóstolos de Jesus, é uma história de redenção e fé inabalável que continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. A história da conversão de Saulo no caminho para Damasco é um dos relatos mais marcantes e impactantes do Novo Testamento. Antes de sua conversão, Saulo era um perseguidor fervoroso dos cristãos, determinado a erradicar o movimento cristão que considerava uma ameaça ao judaísmo tradicional. No entanto, em sua jornada para Damasco, ele teve um encontro sobrenatural que mudaria sua vida. Durante essa experiência, uma luz intensa brilhou ao seu redor e ele ouviu a voz de Jesus perguntando: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" Essa experiência foi tão poderosa que deixou Saulo cego por 3 dias. Nesse período de cegueira, ele teve tempo para refletir sobre sua vida e sua perseguição aos cristãos. Após 3 dias, Ananias, um discípulo de Jesus, foi enviado para restaurar a visão de Saulo e batizá-lo. A partir desse momento, Saulo, agora conhecido como Paulo, se tornou um seguidor dedicado de Jesus e um dos maiores defensores do cristianismo. Sua conversão não apenas transformou a sua vida, mas também teve um impacto profundo na história do cristianismo, levando à disseminação do evangelho por todo o mundo conhecido da época. A história de sua conversão continua a inspirar e desafiar cristãos até os dias de hoje, destacando o poder transformador da graça de Deus. Após a sua conversão, Paulo iniciou um ministério missionário extraordinário que teve um impacto significativo na propagação do cristianismo pelo mundo antigo. Ele viajou extensivamente por várias regiões, incluindo Grécia, Ásia Menor, Síria e Palestina, levando a mensagem de Jesus Cristo a judeus e gentios. Paulo era um missionário incansável, dedicado a estabelecer comunidades cristãs e fortalecer os crentes em sua fé. Ele enfrentou inúmeros desafios e perigos em suas viagens, incluindo oposição de autoridades religiosas e civis, hostilidades de multidões enfurecidas e até mesmo perseguições pessoais. Uma das características marcantes do ministério de Paulo foi sua abordagem estratégica e adaptável. Ele adaptava sua mensagem ao público específico que estava evangelizando, usando sua profunda compreensão das culturas e tradições locais para comunicar os ensinamentos de Jesus de maneira relevante e totalmente acessível. Além de pregar o Evangelho, Paulo também estabeleceu igrejas, ordenou líderes e escreveu várias epístolas para instruir, encorajar e corrigir as comunidades cristãs que fundou. Seu ministério missionário desempenhou um papel crucial na expansão do cristianismo, além das fronteiras do judaísmo, alcançando pessoas de todas as nações e culturas. Ao longo de suas viagens missionárias, Paulo demonstrou uma devoção inabalável à sua missão de levar o evangelho a todos os cantos da terra conhecida, deixando um legado duradouro como um dos maiores missionários e líderes da fé cristã. O legado de Paulo na fundação da Igreja Cristã é imensurável e fundamental para a disseminação e consolidação do cristianismo primitivo.
Sua influência foi além de estabelecer comunidades cristãs. Ele também desempenhou um papel central na formação da teologia cristã e na estruturação da igreja primitiva. Paulo é reconhecido como autor de várias epístolas do Novo Testamento, nas quais ele aborda questões teológicas, éticas e práticas enfrentadas pelos primeiros seguidores de Cristo. Suas cartas são consideradas um tesouro de sabedoria e orientação para os cristãos em todas as épocas, fornecendo instruções claras sobre temas como salvação, santificação, vida em comunidade e liderança eclesiástica. Além disso, Paulo desempenhou um papel fundamental na reconciliação entre os cristãos judeus e gentios, defendendo a ideia de que a salvação em Cristo era para todos, independente de sua origem étnica ou cultural. Sua visão, inclusive, ajudou a unificar a comunidade cristã e a estabelecer uma base sólida para a expansão do cristianismo além das fronteiras de Israel. O legado de Paulo na fundação da Igreja Cristã continua a ressoar até os dias de hoje, inspirando milhões de cristãos ao redor do mundo a viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus e a compartilharem o Evangelho com amor e dedicação. Sua vida e ensinamentos são uma fonte de inspiração e orientação para todos os que buscam seguir a Cristo. O fim da jornada terrena de Paulo foi marcado por uma corajosa e inabalável fé. Mesmo diante da adversidade e da perseguição, ele enfrentou várias prisões e julgamentos ao longo de sua vida, sofrendo por amor ao evangelho que pregava. Acredita-se que sua morte ocorreu por volta do ano 67 depois de Cristo, quando foi decapitado em Roma como mártir da fé cristã. Apesar de sua morte física, o legado de Paulo continua vivo e vibrante até os dias de hoje. Suas epístolas e suas cartas escritas durante o seu ministério continuam a ser uma fonte de inspiração e orientação para milhões de cristãos em todo o mundo. Seus ensinamentos sobre fé, amor, graça e salvação permeiam a teologia cristã e moldam a vida da igreja até os dias de hoje. Além disso, o exemplo de coragem, dedicação e serviço de Paulo continua a inspirar os cristãos a viverem uma vida de compromisso com Cristo e a compartilharem o Evangelho com o mundo. Seu legado duradouro é um testemunho do poder transformador do Evangelho e da capacidade de Deus de usar até mesmo os mais improváveis para realizar a sua obra. Como tal, Paulo é lembrado não apenas como um grande líder e apóstolo, mas como um exemplo vivo de fé e devoção a Jesus Cristo. À medida que exploramos a vida, o ministério e o legado de Paulo, o apóstolo, somos lembrados da extraordinária obra de Deus na vida daqueles que o seguem. A história de Paulo nos mostra que não importa quão improvável alguém pareça ser, Deus pode transformar vidas e usá-las de maneiras poderosas para cumprir os seus propósitos. Que as lições extraídas da vida desse grande apóstolo possam iluminar nossos caminhos e fortalecer a nossa fé cristã. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo inspirador e educativo.